Você sabia que o protagonista de Yu Yu Hakusho morre logo no primeiro episódio? Hoje você vai descobrir curiosidades incríveis sobre esse clássico que marcou gerações. Antes de tudo, vale lembrar que Yu Yu Hakusho foi criado pelo mangaka Yoshihiro Togashi e começou como um mangá publicado entre 1990 e 1994. Ao todo, a história ganhou 175 capítulos, reunidos em 19 volumes. O sucesso foi tão grande que não demorou muito para a série ganhar uma adaptação em anime. A animação estreou no Japão em 1992, exibida pela TV Fuji, e ficou no ar até 1994, passando da marca de 100 episódios e conquistando fãs em vários cantos do mundo. E é claro, aqui no Brasil não foi diferente. Por aqui, Yu Yu Hakusho chegou em 1997, exibido pela saudosa Rede Manchete. Onde rapidamente virou febre entre os fãs de anime da época. Depois disso, lá em 2004, a Cartoon Network trouxe o anime de volta com uma nova dublagem, apresentando a história para uma nova geração. E a partir daí, o anime continuou aparecendo em diversos canais e plataformas, provando que Yu Yu Hakusho é daqueles clássicos que simplesmente não envelhecem. Uma das coisas mais curiosas em Yu Yu Hakusho acontece logo nos primeiros minutos da história. Sejam bem-vindos, mas venham na maciota, tá certo? Diferente da maioria dos animes shonen, onde o herói começa sua jornada treinando ou enfrentando inimigos, aqui acontece algo totalmente inesperado. O protagonista simplesmente morre. Logo no começo, Yusuke Urameshi acaba sendo atropelado depois de salvar a vida de uma criança. E é assim, de forma completamente inesperada, que a história do anime começa. Na época, essa escolha narrativa era bem comum para um shonen, já que ninguém imaginava ver o personagem principal morrer logo no primeiro episódio. Yusuke Urameshi, 14 anos. Parece ser o herói da história, mas... de repente, infelizmente, morre. E o mais curioso é que esse acontecimento acaba sendo justamente o ponto de partida para toda a aventura de Yusuke no mundo espiritual. Mas pode acreditar, essa foi só a primeira de muitas surpresas que Yu Yu Hakusho ainda aguardava. Próximo episódio, a ressurreição, a nova missão. Não conheci o outro mundo por querer! No início da trama, a gente é apresentado a um conceito bem interessante da cultura japonesa, os Shinigamis, que basicamente são os famosos deuses da morte. E é justamente aí que a história começa a ficar curiosa. Depois de morrer de forma totalmente inesperada, Yusuke Urameshi acorda no mundo espiritual e é recebido por ninguém menos que Botan, uma Shinigami super carismática de cabelos azuis, que simplesmente anda por aí voando em um remo. A missão dela? Guiar Yusuke e explicar como funciona toda a burocracia do mundo dos mortos. Só que tem um pequeno problema. O grande chefe do lugar, o temido Rei Ema, responsável por julgar as almas, simplesmente não está lá. O cara tá de férias, dá pra acreditar? E quem acaba ficando responsável por comandar o mundo espiritual é o seu filho, Koema. Apesar da aparência de uma criança, com direito a chupeta e tudo, é ele quem precisa tomar as decisões importantes. E é a partir dessa situação, meio caótica, que começa a jornada de Urameshi como detetive espiritual. Agora vem uma curiosidade que muita gente nem percebe quando assiste Yu Yu Hakusho, mas que muda bastante a forma de entender o universo da série. Na tradução para o inglês, e em outras várias versões, muitas das criaturas da história são chamadas simplesmente de demônios. Só que no original japonês, a coisa é um pouco diferente. Na verdade, a maioria dessas criaturas é chamada de yokai. E os yokais
não são exatamente demônios malignos como a gente costuma imaginar no Ocidente. Eles são espíritos ou entidades do folclore japonês, que podem ser bons, neutros, perigosos, depende da situação. Ou seja, nem todo yokai é necessariamente malvado, embora Yusuke costume lidar justamente com os mais problemáticos. Muitos desses seres, que aparecem no anime, inclusive, são inspirados diretamente em lendas japonesas reais. É o caso dos Onis, aqueles ogros que trabalham no mundo espiritual, ou das misteriosas donzelas de gelo. Dentro desse universo, ainda existem classificações diferentes. Alguns são chamados de Akuma ou Mazoku, que são os tipos de yokai mais associados a criaturas malignas ou travessas. Mas a maioria desses seres que aparecem na série são apenas Bakemono, uma categoria de monstros do folclore japonês. Mesmo assim, todos eles têm algo em comum. Vieram do mundo demoníaco, um dos 3 grandes mundos da série, que é governado por um mal, ou seja, um rei demônio. E o mais interessante é que muitas dessas criaturas são surpreendentemente parecidas com humanos, o que ajuda a explicar por que o universo de Yu Yu Hakusho é tão diverso e cheio de espécies diferentes. Agora dá licença que nós vamos falar de um dos personagens mais queridos de Yu Yu Hakusho, o grande Riei. Na verdade, ele era baixinho, mas era um espadachim brabo, dono do famoso terceiro olho na testa, e acabou se tornando um dos favoritos de muita gente. Mas acredite se quiser, por muito pouco, ele não desapareceu da história logo no começo. Hoje você já escapou da morte 2 vezes, e mesmo assim vai tentar enfrentar o adversário. Quando Riei aparece pela primeira vez, ele é apenas um vilão pequeno, lá nos primeiros episódios, quando Yusuke ainda estava aprendendo a trabalhar como detetive espiritual, e, originalmente, era só isso mesmo. Aquela seria a única participação do Riei. Só que algo inesperado aconteceu. Os fãs simplesmente adoraram o Riei. A popularidade dele foi tão grande que Yoshihiro Togashi decidiu trazê-lo de volta. E não foi só isso. Ele transformou o personagem em parte do elenco principal da série. Ou seja, um personagem que seria apenas um vilão passageiro acabou virando um dos nomes mais icônicos de todo o anime. Agora vamos falar de uma coisa que, para muitos fãs brasileiros, é simplesmente lendária: a dublagem brasileira de Yu Yu Hakusho. Hakusho, eu acho que foi o primeiro, se não um dos primeiríssimos animes dublados no Rio. Feita nos anos 90 pelo estúdio Versão brasileira Audio News, Rio. E dirigida por Marco Ribeiro, essa dublagem acabou se tornando uma das mais marcantes da história dos animes no Brasil. E um dos grandes motivos para isso foram as gírias e adaptações bem brasileiras que aparecem na série. Legal pra caramba! A ideia era simples. Em vez de manter um texto muito preso ao original japonês, a equipe decidiu aproximar os diálogos do público brasileiro, deixando tudo mais natural, divertido e cheio de personalidade. Você tá com um popozão, hein? Olha só, e não é silicone não, beza a Deus. E foi assim que surgiram algumas das frases que os fãs lembram até hoje. Ah, onde eu fui amarrar meu burro, ora? Tá pensando o quê, filho? Rapadura é doce, mas não é mole, não. Com a liberdade criativa dada por Marco Ribeiro, os dubladores transformaram o anime em algo completamente único para o público brasileiro. E no fim das contas, essa mistura de anime japonês com humor e gírias brasileiros acabou criando uma dublagem que, para muita gente, é considerada até hoje uma das melhores já feitas no país. Veja, o anime trouxe algumas mudanças em relação ao mangá. Certas cenas foram adaptadas, outras suavizadas, e alguns detalhes narrativos foram ajustados para passar na televisão. Por exemplo, você lembra do Jorge, aquele ogro azul de um chifre só que vive ao lado do Koema no mundo espiritual? Pois é, apesar de aparecer várias vezes no anime, tem um detalhe que muita gente não sabe. O Jorge simplesmente não existe no mangá. É isso mesmo. O fiel assistente de Koema foi criado exclusivamente para a versão animada de Yu Yu Hakusho. Esse coabra é bom mesmo, hein? Tá vendo só? Ele é forte, não é igual a você não que toma bomba, estropício. Mas a curiosidade não para por aí. Além de servir como uma espécie de braço direito de Koema, o personagem tem um papel ainda mais interessante.
Cala a boca, desgraçado. Você é o último a falar e o primeiro a apanhar. Ele também é o narrador da história no anime, e essa revelação fica clara lá no episódio 111, quando descobrimos que aquela voz que acompanha vários momentos da série, na verdade, é do próprio Jorge. Terminou a batalha. Mas enquanto o homem estiver vivendo, é preciso estar constantemente lutando. Ou seja, um personagem que muita gente considerava secundário acabou ganhando uma função super importante na forma como a história é contada. Bom, nada mal para alguém que nem existia no mangá original, né? Mais uma diferença curiosa entre o anime e o mangá. No mangá original, o Yusuke é fumante. Isso mesmo. O protagonista vive com um cigarro na boca e em várias cenas. Só que quando a história foi adaptada para o anime, os produtores decidiram tirar esse detalhe. O motivo? É claro, evitar que o personagem acabasse influenciando os espectadores mais jovens. E essa mudança acabou criando algumas situações bem curiosas. Um exemplo acontece na luta entre o Yusuke e o Kibano. Durante o combate, os dois acabam lutando no meio da escuridão total. Só que o Kibano tem vantagem, porque usa um capacete especial que o ajuda a localizar a energia espiritual de Yusuke. Com essa vantagem, parecia que a luta estava perdida, até que algo inesperado acontece. Depois que Yusuke chama Genkai de vovó pela primeira vez, ela fica irritada e joga uma bituca de cigarro nele. O cigarro permanece aceso no chão, e é justamente aquela pequena luz que permite que Yusuke se localize no escuro. Com isso, ele pega a bituca, enfia no cinto do Kibano antes de mandar o cara voando pelo ringue. Mas aqui vem a parte engraçada. Toda essa situação só existe no anime. No mangá, a solução foi muito mais simples. Yusuke apenas usou o próprio cigarro durante a luta. E tem mais um detalhe. No mangá, a Genkai sequer fuma. Ou seja, a adaptação teve que dar uma boa volta criativa para resolver essa diferença. Galera, vamos combinar uma coisa. Se existe um arco que praticamente todo fã lembra quando se fala em torneio no mundo dos animes, é o lendário Torneio das Trevas. Saiba que daqui a 2 meses teremos um grande torneio pela frente. Mas que torneio é esse? Esse arco começa lá pelo episódio 27 e apresenta um dos eventos mais brutais de todo o anime. Chegou a hora de partir. Peraí, um dos convidados ainda não chegou. Valeu, galera! Foi mal, desculpem. Já tô aqui, cheguei. Tô na área, derrubou é pena. A história gira em torno de um torneio clandestino de artes marciais, realizado em um lugar pra lá de sinistro chamado... O torneio se realizará numa ilha isolada chamada Ilha das Trevas. A competição reúne 16 equipes, cada uma formada por 5 lutadores, que se enfrentam em batalhas extremamente violentas e praticamente sem regras. É um torneio organizado por humanos que trabalham com as forças do mundo das trevas. Cada um deles prepara uma equipe com 5 yokais fortes para lutar entre si. Os humanos buscam diversão e dinheiro, e nós, yokais, sangue e prazer. Tudo isso é organizado por yokais e humanos poderosos, que enxergam o torneio como um grande espetáculo. E segundo o próprio Toguro, o público que assiste às lutas é tão curioso quanto os participantes. Se de um lado existem os empresários e apostadores humanos milionários que vão até lá para apostar dinheiro e assistir às lutas como se fossem puro entretenimento, de outro estão os demônios, que participam movidos pela sede de sangue e batalha, e é claro pela chance de realizar todos os seus desejos caso saiam vencedores. O resultado de tudo isso? Um dos arcos de torneio mais icônicos da história dos animes. Mesmo depois de tantas décadas, Yu Yu Hakusho continua sendo lembrado como um dos animes mais marcantes dos anos 90. A história, os personagens carismáticos, as lutas épicas, tudo isso ajudou a transformar a obra em um verdadeiro clássico que atravessou gerações. E agora eu quero saber de você. Qual personagem de Yu Yu Hakusho mais marcou a sua infância? Conta aqui nos comentários. E é claro, já se inscreve no canal, porque sempre tem mais vídeos cheios de curiosidades e histórias incríveis do mundo dos animes. Forte abraço e tchau! Já vontade, bando de mala.